trabalho, determinação e ousadia, ele é um exemplo de empreendedor catarinense. Eu converso hoje com o produtor de vinhos, Maurício Grando. O Palavra Aberta já está no ar. Maurício, você trabalhava com madeira e depois decidiu mudar o ramo ou fazer um ramo paralelo e trabalhar com vinhos. Você já tinha algum conhecimento ou era apenas um apreciador? Eu, Isabela, sempre fui um apaixonado por vinhos, mas a minha atividade de madeira e como madeireiro exportador, eu tive a oportunidade de conhecer muitos países produtores de vinho, como França, Itália, Portugal. E na França, principalmente, fiz muitos amigos. E um dos amigos que eu fiz veio para essa região, nos Campos de Água Doce. Aqui nós estamos no limite, o limítrofe do Paraná e Santa Catarina. E quando ele esteve aqui comigo nessa região, na época era permitida ainda a caça. E ele veio porque ele era um apaixonado por caça, ele queria conhecer os animais da região. E num dia de julho de 96, há 20 anos atrás, quando ele esteve aqui comigo, ele olhou para esse terroir e me disse que estava diante de um dos mais belos terroirs que ele já havia visto e que eu deveria me aprofundar sobre vinhedos nessa região, que ele tinha certeza e convicção de que aqui se poderia produzir grandes vinhos mundiais. Certamente eu titubeei, eu fiquei pensando, eu fiquei imaginando se isso era possível, pois nós estamos aqui a 1.350 metros de altitude, aqui é um dos lugares mais frios do Brasil. O inverno é tão rigoroso que o recorde brasileiro é caçador, 14,4, mas caçador era aqui nesses Campos de Água Doce, hoje pertence ao município de Água Doce. E quantos graus faz? Esse ano nós já tivemos geadas de menos 7,4, menos 7,8, geadas de 8, 9 abaixo de zero, que são habituais. O inverno aqui realmente é muito rigoroso. E eu comentava com esse meu amigo francês, Jean-Luc, que eu achava que era impossível, em função de que o inverno aqui era muito rigoroso, que o verão era quente e seco. E ele me disse, é exatamente isso que os vinhedos precisam para se produzir grandes vinhos. Qual foi minha surpresa que quando fui fazer uma pesquisa através da Embrapa e da Ipagre, e eles me disseram que realmente era isso, e que eu deveria levar esse assunto a sério, porque era possível realmente fazer aqui grandes vinhos. E aí pensou muito, resolveu já partir para a pesquisa? Aí eu comecei a fazer alguns erros na minha vida. Primeiro porque eu não tinha nenhuma propriedade nessa região. As minhas propriedades eram no município de Caçador, e eram propriedades florestais, e que não tinham nada com a vocação de viticultura. Aí acabei comprando de um amigo essa fazenda, que era uma fazenda de criação de gado, e aí começamos a introduzir em dezembro de 98 as primeiras mudas trazidas por Jean-Pierre Rosier, da França. Eram apenas 169 mudas, de 10 variedades, e pela minha surpresa, em janeiro de 99 já tínhamos alguns cachos que me pediram para tirar, para manter as parreiras. Claro que eu não queria que tirasse, mas isso me deu um alento e gerou uma vontade imensa de poder começar um projeto de fato de viticultura. Eu cometi alguns erros porque não conhecíamos o solo, nós não conhecíamos a região e muito pouco conhecíamos da atividade. Preparamos o solo como se preparasse para qualquer outra atividade, que o vinhedo não é assim, descobrimos isso muito tarde. E como é que é adequado fazer? Nós precisamos preparar o solo com outras culturas por algum período mais delongado, com mais 4, 5 anos, plantando cereais, grãos, para preparar esse solo. Nós aqui temos um dos solos mais ricos do mundo, tem 8% de matéria orgânica, porém não é disponível. Nós precisamos fazer esse solo disponibilizar. O que ocorre é que quando nós começamos a plantar, nós simplesmente corrigimos
com calcário para acertar pH e introduzimos as plantas. Lamentavelmente, hoje, decorridos 18 anos, nós estamos começando a substituir alguns vinhedos desses primeiros que plantamos pelos erros de falta de prática que nós tínhamos. Hoje nós estamos preparando novas áreas, fazendo o trabalho correto de 5, 6 anos de preparação do solo antes da introdução de novos vinhedos. Mas o grande problema que a gente enfrentou é saber o que plantar. Então hoje, como ninguém havia plantado nessa região, nós fizemos algumas parcerias com a Ipagre, com a Embrapa, com o Instituto São Michele di Trento ao Adile na Itália, com o INRA, que é o Instituto Nacional de la Recherche Agronômica na França, com a Universidade de Dijon e a Universidade de Santa Catarina. Hoje nós somos referência em pesquisa, nós somos um dos maiores centros de pesquisa da América, nós temos mais de 100 variedades sendo pesquisadas, e aí você vai me perguntar, por que tantas? Porque nós não sabemos efetivamente quais são as que vão ter a melhor adaptação. Pois é, Maurício, mas a produção de vinho ela é realmente muito ampla, né, e precisa de muita paciência. E parece que o conhecedor de vinho, acho que nunca termina de estudar, nunca termina de conhecer, né? Além dessa preocupação com o solo, que é muito importante, qual foi a outra preocupação inicial que vocês tiveram que ter? Bom, nós tivemos muitas. As primeiras foram na base de solo, da base de acreditar num sonho, né, que esse é um dos grandes fatores. Também não imaginávamos que teríamos que investir por tantos anos e tanto. Eu sempre digo que eu tenho um amigo que me dizia assim, a única maneira de você ficar rico com vinho é começar milionário. E estou começando a acreditar. A segunda é que todo mundo me dizia que era um negócio para a terceira geração. Felizmente, esse paradigma nós já quebramos. Nós somos uma empresa que tem 18 anos, nós efetivamente já conseguimos lograr o êxito de ter uma marca reconhecida. Nós já ganhamos concursos internacionais como o melhor Chardonnay do mundo, nós já ganhamos medalhas de ouro, prata com nossos espumantes, nós temos um vinho chamado Inominabile, que hoje é um ícone, em qualquer local do país esse vinho é conhecido. Ou seja, o paradigma mais difícil de ser quebrado é que precisaria de 3 gerações para que você fosse reconhecido como produto e como marca. Isso nós já conseguimos conquistar. O Maurício é uma empresa familiar, né? O teu filho, os teus filhos fazem parte dela. Exato. Então aqui junto contigo, né? Então não precisa esperar tantas gerações assim, embora isso tudo eu acho que perpetue. Eu acho que depois de uma coisa muito bem feita, eu acredito que ela realmente vai continuar por muitos anos. Mas eu quero saber quando saiu a primeira garrafa, qual foi esse momento de alegria, quando aconteceu, mas você vai me contar isso depois do intervalo. A gente volta já. Seguimos essa conversa sobre vinho com o empresário Maurício Grando. Eu te deixei a pergunta no último bloco sobre a primeira garrafa de vinho, né? Faz mais ou menos o que, 16 anos? 16 anos, exatamente há 16 anos atrás. E teus filhos eram pequenos? Muito pequenos. O meu filho mais velho, o Guilherme, tinha 12 anos de idade. E a emoção de tomar o primeiro vinho, quando ficou pronto dentro da primeira barrica, não foi a emoção do vinho, mas a qualidade do produto. O meu amigo francês estava absolutamente correto quando dizia que nesses campos de altitude poderíamos fazer vinhos de qualidade internacional. E dava para acreditar nisso? Essa região já produzia vinho? O Brasil, de um modo geral, produzia somente vinhos de uvas híbridas e americanas. Com raras exceções, algumas vinícolas faziam de uvas vitiviníferas. E lamentavelmente, as regiões introduzidas no Brasil, normalmente de baixa altitude. Para te explicar rapidamente qual é a diferença, é que em baixa altitude se colhe no período de janeiro.
E isso faz com que as uvas não amadureçam a pleno e são necessárias algumas capitalizações, que é a adição de álcool vínico ou de açúcar no vinho. Nós aqui colhemos as uvas absolutamente maduras no final de abril, início de maio, até final de maio. As nossas uvas, os nossos vinhos não necessitam absolutamente nada, somente uva. Não precisa capitalizar, porque nós temos a graduação alcoólica necessária para fazer um grande vinho. É um verdadeiro vinho, né? É um vinho excepcional, como é feito nos grandes chateaus do mundo. O que ocorre é que na altitude, nós a cada 100 metros ganhamos um paralelo. Aqui na nossa vinícola, em função dos 1.350 metros, nós estamos exatamente como se estivéssemos em Mendoza, como se estivéssemos na África do Sul, como se estivéssemos em Bordeaux, na França, fazendo aquilo que eles fazem há centenas de anos. Por quê? Porque eles têm um clima perfeito. Lamentavelmente, o Brasil só descobriu isso nas últimas 2 décadas. E nós somos pioneiros nisso. E óbvio que esse pioneirismo veio através de pesquisas da IPAGRE e de alguns abnegados, talvez como nós, que iniciamos projetos que na época nos chamavam de insanos ou de loucos, porque jamais isso daria certo aqui no Brasil. Maurício, quem visita essa vinícola não é só conhecer o vinho, né, comprar um vinho, olhar essa maravilha, mas é um grande passeio, né? E você tem essa preocupação muito grande de deixar esse ambiente muito agradável. Você pensou desde o princípio que isso deveria ser assim? Nós, Isabela, quando começamos o projeto, fizemos muitas visitas em vinícolas do mundo inteiro, para a gente entender o que as pessoas gostavam. E a gente percebeu que a pessoa não queria apenas conhecer uma vinícola com máquinas, equipamentos, ou conhecer simplesmente a casa onde era feito. A nossa preocupação aqui é que as pessoas possam vir e interagir, passear nos vinhedos, andar pela propriedade, tanto é que do asfalto onde você anda fazendo até chegar aqui na sede são 4 quilômetros. As pessoas fazem realmente um passeio, interagindo com a natureza, com áreas preservadas, com áreas que estamos implantando de preservação, e para que as pessoas se sintam realmente em casa, para que elas não venham aqui somente para ver aquilo que é a nossa criança de todos os dias, que é o nosso vinho que nós queremos fazer. Quantos visitantes vocês recebem por ano? 30 mil é a nossa média. O ano passado foi um ano que recebemos um pouco mais. Nós estamos aqui distantes a 50 quilômetros de qualquer cidade, no meio do nada, né? Numa região de Campos de Planalto, que é uma das regiões para mim mais belas deste país e extremamente fria. Portanto, as pessoas que vêm aqui, elas vêm aqui pelo interesse do vinho, elas vêm aqui para ser feliz, porque o vinho não é só o vinho em si, o vinho traz alegria, o vinho traz amizades. E se você me permitir te complementar, eu queria te dizer o seguinte: com todo o trabalho que eu tive de quase 40 anos trabalhando com madeira, eu viajei N países vendendo nossos produtos, fiz bons amigos, que são amigos até hoje, mas nada na vida me proporcionou tão boas amizades e tão belas amizades como o vinho me proporcionou. Depois que eu comecei o projeto da viticultura, eu ganhei um número excepcional e extraordinário de novos amigos, amigos sem interesse. Por quê? Porque são amigos que vêm aqui para a gente conversar de alegria, de vinho, da vida. Comemorar a vida. Comemorar a vida. E talvez essa seja a grande virtude desse nosso negócio. Não é um negócio rentável como qualquer outro negócio, não é um negócio difícil de ser tocado como outras operações, mas é um prazer imenso trabalhar nessa atividade. É um negócio que nos traz todos os dias satisfação e prazer. Mas tudo tem uma dificuldade, né? Eu imagino que para produzir vinho também tem alguma dificuldade. Qual é a maior delas? Imagino que sejam os impostos, é isso mesmo? Eu diria para você que nós temos 2 grandes problemas. Um dos grandes problemas é que você depende da natureza. A natureza tem que correr a teu favor. E os riscos que você tem são altíssimos. Você pode perder tudo de um dia para o outro numa chuva de granizo. E isso já aconteceu? Já aconteceu uma vez e pode acontecer como aconteceu na safra do ano passado, que nós tivemos um agosto extraordinariamente quente em função do El Niño e nós tivemos uma perda quase que total da nossa produção,
porque as geadas que vieram em setembro, que nunca tinham acontecido, dizimaram praticamente todos os cachos do nosso vinhedo. E o nosso grande sócio, que é o governo, leva 51% da nossa operação. Ou seja, é uma atividade que no Brasil, equivocadamente, é considerada como bebida alcoólica, o vinho, que no mundo inteiro é considerado alimento. E no mundo inteiro o vinho é taxado na ordem de 5,5% a 6%, máximo a 7%. E no Brasil nós pagamos 51%. Ou seja, além de não prestigiarmos as pessoas com o alimento que o vinho é, que é um dos mais nobres alimentos do mundo, nós encarecemos o nosso produto através de taxas abusivas. Ô Maurício, e as garrafas, as rolhas, isso vem de onde? Nós importamos tecnicamente tudo. Nós importamos garrafas da Itália, importamos garrafas do Chile, não que não existam garrafas brasileiras, mas pela qualidade do produto que nós estamos buscando, nós buscamos a melhor qualidade. 100% das rolhas nós trazemos de Portugal. É claro que as embalagens, os rótulos são feitos no Brasil, mas as barricas, os equipamentos que a gente usa na vinícola são todos importados. Você fala que aqui recebe muitos visitantes e esses visitantes ficam sabendo da vinícola como? Olha, nós não fazemos propaganda. Eu acho que nem precisa, né? Só olha esse lugar maravilhoso. Nós não fazemos divulgação. Eu acho que o maior segredo nosso é o próprio boca a boca, é o atendimento que a gente dá às pessoas que aqui vêm. Talvez a beleza natural que as pessoas se deparam quando aqui chegam, a qualidade dos nossos produtos faz o diferencial, faz com que a Isabela estando aqui hoje, amanhã a Isabela já vai falar para mais alguém e esse alguém vai transmitir para outra pessoa e assim sucessivamente, cada dia nós ganhamos mais amigos e mais clientes. Ô Maurício, falta alguma coisa, algum sonho a realizar ainda? Você pode dizer que está realizando um grande sonho nesse momento? Ou tem um novo projeto ainda que vai começar tudo de novo? Isabela, sempre fui um sonhador e eu acho que talvez seja esse um grande defeito para os sonhadores, porque quando a gente sonha muito. E é óbvio que eu não vou deixar de sonhar. Esse país já me deu muitas alegrias, esse estado principalmente, mas às vezes a gente tem, em função até das cargas tributárias, muitas decepções. Mas nós estamos agora, quase com 20 anos de atividade, conseguindo chegar no nível de excelência que nós queríamos. Nós vamos lançar agora, a partir de 2016, 2017, os nossos ícones, os nossos vinhos top. E a partir do lançamento desses vinhos, nós vamos implementar ou ampliar a nossa produção, não em quantidade, mas em qualidade, em cima dos espumantes, em cima dos vinhos que hoje elaboramos e os que estamos para lançar. E claro que a gente sempre sonha em fazer algo mais na vida. Mas nesse momento de país tão complicado, eu diria para você assim, é preciso morder a língua, ficar quieto e esperar o tempo passar. É isso aí. Obrigada pela entrevista. Bora. Foi um prazer. O prazer foi meu. Agora vamos tomar um espumante.